Muito boa noite! O Gazeta Esportiva já está no ar com tudo o que aconteceu de mais importante nesse final de semana no mundo do futebol. E a gente começa o programa mostrando mais uma derrota do Corinthians, a terceira em 6 rodadas do Paulistão. O algoz dessa vez foi o Novo Horizontino, que assumiu provisoriamente a liderança do Grupo B. O Corinthians visitou o Novo Horizontino e levou a pior. O Timão começou bem a partida e Marlon, completando o cruzamento de Fagner, quase abriu o marcador. O Novo Horizontino respondeu nessa chegada pela direita. Cássio falhou e Lucas Ramon por pouco não abriu a contagem para o time da casa. Wagner Love teve a chance a favor do Corinthians, mas parou no xará, o goleiro Wagner do Novo Horizontino. Aí a equipe mandante teve a grande oportunidade da primeira etapa. Jean Patrick saiu na cara de Cássio e furou de maneira grotesca. No segundo tempo, Paulinho desviou de cabeça e desta vez o goleiro Cássio fez uma ótima defesa, impedindo o gol do Novo Horizontino. De tanto insistir, o time de Novo Horizonte conseguiu a vitória graças a um lance chorado. Pedro Carmona cobrou falta, a bola desviou em Paulinho, Cássio defendeu e ela acabou acertando a trave. Depois de um novo cruzamento de Lucas Ramon e mais um bate-rebate, a bola sobrou para Murilo Henrique empurrar para a rede. Os jogadores do Corinthians reclamaram de impedimento no primeiro lance, mas o juiz validou a jogada. Final Novo Horizontino 1, Corinthians 0. Não, retrospecto, isso aí eu vejo ano a ano, jogo a jogo, história para mim é coisa do passado, você tem que viver o dia, não o que aconteceu ontem ou ontem, né? Temos que ganhar porque a gente nunca perdeu, isso não existe para mim, né? E a questão das 6 mudanças é a questão mesmo de início de trabalho, né? De desgaste, jogaram contra Palmeiras, jogaram contra Londrina e a gente sentiu os jogadores um pouquinho cansados em cima dos nossos exames também, por isso das mudanças. Não projetei nada em relação a quem vai jogar, mas são competições diferentes, onde sabemos que o gol fora tem muita importância. Para mim, vai ser o maior desafio do Corinthians nesse momento, um time que está liderando o Campeonato Argentino, um time que já está no segundo turno, que parou muito pouco em dezembro, então para início de trabalho isso vai ser o nosso maior desafio. Depois é o clássico, né, outro campeonato, onde a gente tem que pontuar, tem que entrar na zona de classificação, né, mas primeiro a gente pensa no Racing agora. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva e a tendência de um jogo muito difícil, muito complicado para o Corinthians. O calendário argentino, ele segue o calendário europeu, portanto, os times argentinos estão nessa fase em melhores condições. Teve uma pausazinha no final de ano, tal, mas nada que pudesse comprometer o trabalho. O Corinthians está no início de trabalho, início de preparação, montagem de time. O Racing já está pronto. Não por acaso é líder do Campeonato Argentino. Então o Corinthians vai precisar, digamos, de muita inspiração, né? Muita inspiração, especialmente no jogo em Itaquera, com o apoio da torcida, para de repente criar uma vantagem e ir para a Argentina de maneira confortável. O momento do Corinthians não favorece, o time não tem jogado bem, tem criado muito pouco, e isso passa também pela própria busca do Carille, que ainda não está muito certo de qual o melhor esquema a adotar, a melhor formação. E ele está tentando mudar o que ele fazia antes. Isso leva tempo, realmente, tempo de preparo, coisa que o Corinthians ainda não teve. Então, muita calma nessa hora, deixa o Carille trabalhar e o resultado acaba vindo futuramente. Certo, Flávio? Isso. Boa noite, Celso. Boa noite, Michel, amigos do Gazeta Esportiva. Realmente, o estágio dos dois times é muito diferente. O Racing jogou ontem contra o River, perdeu, mas ainda é líder, pode ser superado pela Defensa e Justiça, mas ainda é líder do campeonato. É um time muito bem ajeitado, o técnico está lá faz tempo. E o Corinthians, ano passado, foi uma tragédia. A gente lembra, né? O time do Jair Ventura era uma coisa horrorosa. Cara, ele chegou agora, novos jogadores, novo momento, novas cobranças, e é Copa Sul-Americana. Então não adianta também achar que é uma competição e tal. É um campeonato que o Corinthians jamais venceu, poucas vezes disputou. E tem que dar tempo, tem que ir com calma. Não vai acabar se classificando no Campeonato Paulista, não tem problema nenhum. Vamos com calma, vamos devagar. Começar com muita pressão não vai ajudar em nada e ainda vai gerar mais dificuldade para o time ser montado. Bom, se a fase de classificação do Campeonato Paulista acabasse hoje, o Timão seria o único dos grandes clubes de São Paulo fora das quartas de final da competição. Diante disso, a gente lança a enquete do dia. O Corinthians voltou a ser a quarta força do futebol paulista? Celso Cardoso, você tem algo contra o Corinthians? Você sempre pega no pé do Corinthians? Imagina. Eu não tenho, não. Aliás, não sei nem por que essa história do Corinthians ser a quarta força. Não é.
Claro que não. Se você comparar os números, inclusive, o São Paulo tem 5 derrotas no ano. Quer dizer, então tem uma campanha pior que a do Corinthians. Ah, no Campeonato Paulista o São Paulo está melhor. Tá melhor. Mas o momento do Corinthians, por exemplo, para mim, apesar da derrota em Novo Horizonte, é melhor que o do São Paulo. Menos conturbado que o do São Paulo, até porque o Corinthians venceu o derby. São Paulo pode perder técnico agora no meio da semana. Quer dizer, eu posso apostar que se o São Paulo não passar pelo Tajeres, adiós para o Jardine, que eu não concordo com isso, mas faz parte. E aí, Flávio, é a quarta força? Não, acho que não. Acho que ainda acho o Corinthians a segunda força. Primeiro o Palmeiras, segundo o Corinthians. Momentaneamente, mas como eu falo, para mim Campeonato Paulista é pré-temporada, até em cima disso eu tenho que ser coerente. Campeonato Paulista é Campeonato Paulista, é pré-temporada, deixa ajeitar, o Corinthians vai ter um time competitivo no meu modo de entender. Bom, para votar você já sabe, é só entrar no site gazetesportiva.com, dar o clique na nossa enquete. Você também pode participar do programa fazendo seus comentários nas redes sociais com a hashtag Gazeta Esportiva. Pisca, chileno. Aê! Coloca lá, hashtag Gazeta Esportiva e você responde a nossa enquete. Manda aí o seu comentário para nós. E tem mais uma opção para você interagir com a gente, mandando um vídeo de até 10 segundos com algum comentário ou pergunta para a gente pelo WhatsApp. 11 99479 1633. É isso mesmo, 99479 1633. Manda um vídeo aí, lembra de gravar com o celular deitado que a gente coloca no final do programa. Fala o seu nome, sua cidade, de onde você é, tá bom? A gente coloca aqui. E o São Paulo, hein, Celso? O que aconteceu com o São Paulo nessa última semana? 3 dias depois de perder para o Tajeres, o tricolor entrou em campo tentando se reabilitar diante da Ponte Preta do Flávio Prado. Resultado, nova derrota e Jardine balançando no cargo. Quem esperava um São Paulo com muitas reservas para enfrentar a Ponte se enganou. Mesmo tendo o jogo decisivo pela Libertadores na próxima quarta-feira contra o Tajeres, o técnico André Jardine, que anda pressionado no cargo, levou a campo 6 titulares, entre eles Nenê e Hernanes. O jogo ser sábado e a gente ter 3 dias até o jogo de quarta, a gente entendia que a gente podia fazer o jogo de hoje também como parte da preparação para o jogo de quarta, para observar algumas situações, dar condicionamento para jogadores que estão precisando. Antes da bola rolar, um minuto de silêncio em homenagem aos meninos do Flamengo que faleceram no Ninho do Urubu. Com bola rolando, a Macaca tentou tomar a iniciativa do jogo e foi para o ataque. E essa é a primeira tentativa de gol. Não assustou. Já nesse lance, a Ponte não fez porque Tales chutou para fora. Já o São Paulo era inoperante no ataque. E essa foi a única oportunidade do tricolor na primeira etapa, onde Bruno Alves acabou atrapalhando a Arboleda. O time que se preparava para o mata-mata na Libertadores não respondia em campo. Vi um time procurando algumas soluções, em alguns momentos não encontrando, errando bastante. Então, tentando ao máximo. O jogo era tão fraco que tinha torcedor deixando a partida de lado para ficar zapeando nas redes sociais. E o primeiro tempo terminou em 0-0. Na segunda etapa, as equipes voltaram sem alterações e o futebol também não mudou. O que se via em campo eram muitos erros de lado a lado. O pressionado Jardine sabia que precisava da vitória e mexeu na equipe. Colocou o Diego Souza no jogo, mas nada do tricolor melhorar. A Ponte, mesmo sem ser brilhante, tentava o ataque. E aos 32, Gerson Magrão bateu 2 escanteios. No primeiro tentou Olímpio. No segundo, jogou para dentro da área. E Hugo Cabral fez Ponte 1-0. A partida terminou assim, e após mais uma derrota, muitas foram as explicações do ameaçado treinador. Afinal, quarta-feira pela Libertadores é matar ou morrer. A gente está atravessando um momento difícil, a gente sabe, mas a gente na quarta-feira vai ter que todos unir forças, todos puxar a corda para o mesmo lado. O São Paulo, como clube, precisa de uma mobilização total, porque a gente sabe que dentro do Morumbi o São Paulo tem muita força, é um retorno também ao nosso estádio
E com certeza o time vai entrar extremamente aguerrido, concentrado e a gente vai fazer a nossa melhor partida do ano, eu não tenho dúvida disso. Você acha que a sua permanência no cargo depende do São Paulo continuar na Libertadores? Se é certo ou errado, a gente pode discutir lá na frente, mas pela cultura do futebol, a sua permanência no clube depende de uma classificação na quarta-feira? Essa é uma avaliação que eu acho que sempre a direção faz todos os dias, né? Em relação à competência, ao nível do trabalho. Todo treinador sempre está sendo avaliado e os resultados são parte importante do processo, mas eu acho que não é o único, porque também tem o comando, tem a evolução da equipe, tem o desempenho, tudo isso vai pesar e obviamente que eu sei que, assim como eu e todos os treinadores, sempre estão sendo avaliados e a gente precisa dar respostas, né? Eu, a equipe e o clube, a gente precisa na quarta-feira fazer um grande jogo, isso eu não tenho dúvida. Mais do mesmo, né, Flávio? Essa bola já foi cantada na demissão do Aguirre, né? Por mais que... Todos os técnicos são interinos. No São Paulo, então, uma interinidade enorme, muito rápido. E aí você vê o treinador, a gente precisa dar uma resposta, precisa como se fosse um passe de mágica. Uma varinha de condão, plim, amanhã vamos jogar bem. Pode até jogar bem, pode até ganhar o jogo, mas muitas vezes é muito mais uma consequência de um dia inspirado, que não dá para você fazer mágica de um dia para o outro, Flávio. São Paulo pode ter investido, pode ter contratado alguns jogadores, mas você vê, quem está jogando bem? Só o Santos do São Paulo. Palmeiras está devagar, Corinthians está devagar, São Paulo está devagar. Ou seja, será que a culpa realmente é do... Acho até que o Jardine tem as suas responsabilidades, sim. Sabe? Eu acho que existe uma diferença entre o discurso e a prática. Mas muitas vezes você precisa de confiança também para desempenhar aquilo que você deseja. E claramente falta confiança para o Jardine, porque ele está tão pressionado que ele precisa do resultado, Flávio. Mas aí, ele é bom ou ele não é bom? Minha opinião, ele é bom treinador. Eu conheço o trabalho dele, é muito bom treinador. Tem nível para o São Paulo? Claro que tem. Talvez o São Paulo não tenha nível para ele, mas ele tem nível para o São Paulo. E aí, esse São Paulo, né? Estou falando do São Paulo atual, sim, porque o São Paulo da história, aí é outro papo. Mas estou falando do hoje, o que é o São Paulo hoje como direção, essa coisa toda. Então, se ele é bom, ele vai ficar independentemente do resultado. Se ele não é bom, não é porque ele vai ganhar de 1-0, ou 2 ou 3, que ele vira bom. É claro. Ou você tem convicção do que você faz, ou você não tem. Se depende do resultado, é sinal que a diretoria não sabe o que está fazendo. Exatamente. Então quem tem que sair é quem não sabe o que está fazendo. Porque ele tem as ideias dele, as convicções dele de futebol. E ele está fazendo isso. Quem não tem certeza se ele é bom ou ruim é a direção. Tanto que eles dependem do resultado. Ou é bom ou não é bom. O André Jardine é muito bom, mesmo que ele venha perder de novo do Tajeres, que é uma coisa que pode acontecer. Aliás, eu acho o resultado mais natural para quarta-feira. São Paulo sai com tudo e toma gol, como aconteceu com o Defesa e Justiça, com o Colombo. Se tomar um gol, tem que fazer 4, né? Aí não tem. O time é muito fraco. Não tem. Como time é muito fraco. Sim. De quarta força, a líder do Campeonato Paulista em 2017, essa foi a campanha do Corinthians. Mas agora nós estamos falando do Santos. Jorge Sampaoli chegou e parece ter arrumado a casinha. No sábado não teve goleada, nem a favor, nem contra. Uma vitória simples diante do Mirassol manteve o Peixe como a melhor equipe do Paulistão. Sábado de sol, calor, de Pacaembu cheio. Antes do jogo contra o Mirassol, Cueva é discretamente apresentado para o público. Sampaoli poupa titulares no Campeonato Paulista para a estreia de terça-feira na Copa Sul-Americana. O argentino pode tudo, tá em alta com a galera. Respeitado 1 minuto de silêncio em homenagem às vítimas do incêndio no Ninho do Urubu, Cueva põe a bola para rolar. Aos 7 minutos, o capitão Luiz Felipe pede para sair, desconforto muscular. E Jean Mota pede pênalti. Dessa falta, Jean Carlos quase marca. No primeiro tempo, falta ao Santos finalizar mais. Na volta, dito e feito, dá-lhe Peixe, trabalha aí, Thiago Cardoso. Olha esse lance, o goleiro Everson, que sangue frio, sai jogando perigosamente na defesa. E de pé em pé, a construção da jogada é perfeita. Até a conclusão, que pena, seria uma pintura. Aos 8 da etapa final, Sampaoli não quer nem saber. Mexe,
Sai Sacha, entra Derlis Gonzalez, atacante mais agressivo. O comandante gringo, antes da metade do segundo tempo, queima sua última alteração. Cueva por Sanches. Será que um deles perderia essa chance? Ô louco, Soteldo! E agora, Soteldo? Essa não estava tão fácil. Só não precisa exagerar, né, meu? É assim que se faz, Pituca, por um tris. E o Soteldo não aprende. Nos acréscimos, martelando na marra, por baixo, com a bola no chão, Jean Mota traduz a superioridade brutal santista na vitória. Hoy el equipo tuvo un alto volumen de ataque, de muchos pases en campo rival, que es lo que va evolucionando el estilo. Y bueno, vi un grupo de jugadores de Santos muy entusiasmados, con mucha rotación de jugadores por el partido del martes, pero con los mismos deseos de ganar. Ganhar, perder ou empatar é do jogo. E independentemente do resultado, o ousado prof. Jorge Sampaoli não abre mão de alguns conceitos. Protagonismo, a busca incessante pelo gol, ter coragem de jogar certinho, sem rifar a bola, sem desespero. E por consequência, a alegria, a felicidade dos jogadores dentro de campo. Seguramente que con distintos grupos hay distintas metodologías que permitan de que el equipo tenga la posibilidad de adherir muy rápido. Este grupo de jugadores jóvenes encontró rápido el chip de ser feliz jugando al fútbol y bueno, está resultando bastante agradable para todos. Ô Flávio, analisando muito o trabalho do Sampaoli, me remete muito ao que era o Osório também. São treinadores... Filosofias bem próximas. Bem próximas, e não só a questão da filosofia, mas a questão também da coragem, porque eles me parecem já consagrados, eles não têm apego ao cargo, se mandarem embora não vai fazer a menor diferença, vai embora e acabou. Então, eles não são muito presos a essa necessidade de, sabe, de cobrar um resultado, então eles não têm medo de perder. Você vê, o Sampaoli, o Santos tomou de 5 do Ituano, depois foi lá, venceu de 7. Alguém vai falar assim, mas o jogo ontem foi um placar magro. Sim, só quem soube do resultado, mas quem viu o jogo, viu um Santos atropelando o Mirassol, só não marcou antes, mas criou um monte de oportunidades. Tem jogos aí, vamos pegar o São Paulo mesmo contra o Tajeres lá na Argentina. No segundo tempo criou uma chance, Flávio. Contra a Ponte, 0. Pois é. Aí a gente pode falar assim, tá, então qual a diferença de um treinador para o outro? Ou dele para os demais treinadores brasileiros? É a confiança, é a experiência e o fato de já ter testado outras possibilidades em outros clubes que aqui não dá tempo de você testar. Porque justamente o calendário impede de você fazer um treinamento decente com um jogo a cada 2 dias. Ou é uma, sei lá, não sei se você concorda com a minha visão, mas acho que pesa muito. Pesa bastante. E a tal história, né? Ele é um treinador que veio de fora, isso, portanto, ele está fora do sistema Brasil, tem o sistema mundial, né? Sistema, como é que funciona aqui? Se você depois dar uma olhadinha no meu blog aqui na Gazeta Esportiva, você vai entender o que eu quero dizer, é tudo muito amarrado, tem um esquema onde todo mundo leva dinheiro, os clubes se ferram e tal. E o São Paulo, é claro que é do sistema grande, né? Mas internamente não. Então, para ele é um pouco diferente, sim. E é um treinador rodado e tal, muda um pouquinho essa situação, é mais tranquilo. Aliás, eu não acredito que ele termine o ano no Santos. Acho que ele sai antes. Já teve uma proposta do Irã e tal, acredito que ele sai antes. Outros 4 jogos movimentaram a 6ª rodada do Paulistão. Em Sorocaba, São Bento e Ferroviário ficaram no empate 0-0. Nas outras partidas, destaque para as vitórias de Guarani e Oeste. No Moisés Lucarelli, o Red Bull Brasil se deu melhor contra o Ituano de virada. Martinelli abriu o placar para o time de Itu, mas Osman e Robertson marcaram no segundo tempo e garantiram o triunfo do time mandante. Placar final 2-1 Red Bull. Já entre São Caetano e Oeste foram os visitantes que saíram com a vitória. Matheus Jesus fez o primeiro depois do frango do goleiro Jackson.
No segundo tempo, Bruno Mezenga, de cabeça, empatou a partida. Mas 2 minutos depois, Roberto recolocou o time de Barueri na frente, 2-1. E já nos acréscimos, Elvis aproveitou o contra-ataque e completou o placar. São Caetano 1, Oeste 3. E no Brinco de Ouro, o Guarani venceu o Botafogo de Ribeirão Preto por 2-0. Thiago Ribeiro e Diego Cardoso marcaram os gols da vitória do Bugre. Hora de gols nos outros estaduais pelo Brasil. Em Minas, Rodriguinho deu show na vitória do Cruzeiro. E no Rio Grande do Sul, o Grêmio passeou sobre o Avenida, conquistou a Recopa Gaúcha e manteve a invencibilidade no campeonato. No Campeonato Mineiro, Léo Silva aproveitou o rebote na pequena área logo aos 4 minutos e marcou o único gol do Atlético Mineiro sobre a Caldense fora de casa. Já o placar do Cruzeiro contra o Tupinambás foi mais elástico. 3-0 com direito ao primeiro gol de Rodriguinho com a camisa da Raposa. Fred e Rafinha também balançaram as redes para o vice-líder do Campeonato Mineiro. Pelo Gauchão, o Internacional visitou o Juventude e se deu bem. Nico Lopes e Pedro Lucas fizeram 2-0 com um gol em cada tempo. No final do jogo, o Juventude ainda descontou, mas ficou nisso, 2-1 Inter. O Grêmio também venceu na rodada do Campeonato Gaúcho, mas com muito mais facilidade. 6-0 contra o Avenida dentro de casa. Juntos, Luan e Everton fizeram 4 gols na partida, 2 em cada tempo. Na etapa final, Leonardo e Felipe Viseu também balançaram as redes. O tricolor gaúcho é o líder do campeonato com 16 pontos. Quer mais gol? Então a gente dá aquela passeada nos principais campeonatos da Europa para ver o que de melhor aconteceu no final de semana. Roda aí. Bom, gol de bicicleta do Casimiro, gol do Paquetá. Agora, Manchester City e Chelsea vai te catar. Nossa, não dá. O Guardiola está chegando no estágio que ele vai ficar ao concurso, sabe? Lembra dos Globetrotters? Pô, em 20 minutos estava 4-0 contra o Chelsea. Meteu 6, poderia ter sido mais. Uma coisa realmente sensacional. E aí, na sequência, vimos Corinthians e Novo Horizontino na TV. A gente pede para se ferrar, né? Pede para se ferrar. Não pode programar para um final de semana, um domingo à tarde, Corinthians e Novo Horizontino. Semana passada foi São Paulo e São Bento. Nossa, domingo que vem vai ser Ferroviário e Palmeiras. E à noite, final de semana e à noite tem um São Paulo e Corinthians. Você tem que respeitar a grandeza do jogo. Corinthians e Palmeiras foi no sábado. Se não der grandeza por evento, você está morto, entendeu? Não dá. Bom, a verdade é que, de novo, o Guardiola deu um show. Daqui a pouquinho a gente vai falar com o nosso repórter que está lá no Pacaembu, ao vivo. E olha, gente, mais uma notícia triste, mais um incêndio atingiu o futebol carioca na tarde de hoje. Após o treino da manhã, 3 jogadores do Bangu descansavam no alojamento da Comissão de Desportos da Aeronáutica, localizado em Campo dos Afonsos, Zona Oeste, quando o quarto começou a pegar fogo. Os atletas foram encaminhados para o Hospital da Aeronáutica. A identidade dos jogadores não foi divulgada. Segundo a assessoria de imprensa do Bangu, os casos não são graves e 2 deles devem ser liberados ainda hoje. O terceiro foi encaminhado para a UTI por precaução por ter inalado muita fumaça. As causas do incêndio ainda são desconhecidas e estão sendo investigadas. Mais futebol internacional. Neste domingo aconteceu a última rodada do hexagonal final do Sul-Americano Sub-20 e o fiasco da seleção brasileira na competição é um dos destaques do nosso site gazetesportiva.com. Branco, coordenador técnico das categorias de base da CBF, não garantiu a permanência do técnico Carlos Amadeu depois da equipe ficar apenas com o 5º lugar no torneio e dessa maneira perder a vaga para o Mundial da categoria. A vitória deste domingo sobre a Argentina, a única do Brasil nessa fase, só serviu para 2 coisas: evitar um vexame ainda maior, né? E tirar o título dos conterrâneos do Celso Cardoso. O Equador foi o campeão sul-americano sub-20, com Argentina, Uruguai e Colômbia completando a lista dos classificados para o Mundial que este ano acontece na Polônia. Na verdade, a surpresa foi a Venezuela não se classificar. Que era vice-campeão mundial. Na primeira fase, ela foi uma das líderes. Venceu o Brasil. O Equador, exato. O Brasil, em nenhum momento o time funcionou. Em nenhum momento foi um time confiável. Isso está muito no sistema aí que eu estou falando no blog Gazeta Esportiva. É um grande esquemão e tal. Isso aí faz parte. A 6ª rodada do Campeonato Paulista será encerrada logo mais às 8 da noite com o duelo entre Palmeiras e Bragantino no Pacaembu. E a gente vai fazer contato ao vivo com o nosso repórter Fernando Gavini, que está no charmoso estádio Paulo Machado de Carvalho para acompanhar esse jogo. Boa noite, Gavini.
Boa noite, Michele. Grande abraço para você, grande abraço a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Estou aqui pertinho da entrada do vestiário, onde vai chegar daqui a pouco o elenco do Palmeiras. Está chegando aqui os mascotes do Palmeiras. Ô, louco! O bicho é forte mesmo. Mas daqui a pouquinho chega o elenco do Palmeiras, toda a delegação. Por enquanto, já chegou. Esse aqui é bom de bola, viu, meu? Esse aqui eu já vi fazendo coisas incríveis com a bola no pé. Mostra um pouquinho aí, faz uma graça aí pra gente. Olha lá. Periquita dos bons. O outro é mais ou menos, né? O outro é mais forte, é mais zagueirão. Beleza, são aí os mascotes do Palmeiras. Daqui a pouco o elenco do Palmeiras chega por aqui. O Bragantino já está no estádio do Pacaembu, mas a notícia do dia tem a ver com o julgamento que aconteceu hoje no Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Paulista de Futebol, envolvendo o Daverson e também o Filipão. O Daverson podia pegar de 6 a 12 jogos de suspensão por conta da cusparada que ele deu no Richard, volante do Corinthians, no clássico da semana passada. Só que ele acabou pegando a pena mínima, apenas 6 jogos de suspensão o Daverson vai pegar. Ele já ficaria fora dessa partida, naturalmente, pela suspensão automática, e vai ficar fora de mais 5 jogos. Poderá voltar apenas na última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Já o Filipão, que foi citado por conta de ter reclamado da arbitragem, pegou apenas uma advertência, não foi suspenso, então vai trabalhar normalmente aqui no Pacaembu, nesse duelo entre Palmeiras e Bragantino, que começa às 8 da noite, aqui no Paulo Machado de Carvalho. Michele, daqui a pouquinho eu volto com mais informações dessa partida direto do Pacaembu. Combinado, Fernando Gavini. E hoje, Celso, dá pra gente, assim, fazer um palpite aqui para esse jogo do Palmeiras? Ou o Palmeiras é franco favorito? O que você acha, Flávio? Franco favorito. O Palmeiras é favorito. Pé nas costas. O Bragantino vai vir todo fechadão, né? Fechado, mas dentro da normalidade o Palmeiras ganha 1 ou 2 gols de diferença. E aquela história de começo de temporada, né? Eu acho que a exceção é o Santos. Palmeiras, São Paulo, Corinthians, tá tranquilo, tá muito sossegado. Tá tudo na mesma toada. Era o que já se esperava. A gente está de volta para falar da Ponte Preta do Flávio Prado. A diretoria do Clube Campineiro apresentou hoje um velho conhecido da torcida para assumir o comando técnico do clube, Jorginho, que ficou marcado por dirigir o time na campanha que rebaixou a Macaquinha em 2013. Chega para substituir Mazola Júnior, dispensado na última quinta-feira. Jorginho está de volta à Ponte Preta. Aos 54 anos, o técnico foi apresentado pelo presidente José Abdala e retorna à Macaca com o vice-campeonato da Copa Sul-Americana de 2013 no currículo. Para mim é uma honra estar vestindo essa camisa novamente, retornando a um clube em que eu tive uma história bem intensa durante 3 meses, e eu estou muito feliz de estar de volta a esse grande clube, essa grande associação, e eu tenho certeza que faremos um grande trabalho aqui. Toda vez que você sai de um clube e que você não consegue os maiores objetivos, é claro que você fica com essa dívida. A dívida é porque a gente não alcançou realmente o objetivo, e eu achava que nós tínhamos condições, nós tínhamos um bom time naquela oportunidade. Naquele mesmo ano, Jorginho foi rebaixado no Campeonato Brasileiro, o que teria gerado críticas do ex-presidente do clube. Em nenhum momento nós priorizamos a Sul-Americana. Nós priorizamos os 2 campeonatos que eram importantes para a gente. Mas, infelizmente, a gente já estava muito defasado. Eu cheguei com uma pontuação muito abaixo daqueles que já estavam fora da zona de rebaixamento. Quando eu saí daqui, eu fiquei sabendo de algumas coisas, mas nada me entristece. É uma coisa, são águas passadas, como eu falei, é uma nova gestão, é um novo tempo. A gente tem que ir em busca justamente desse título que a Ponte não tem. Jorginho vai substituir Mazola Júnior, que ficou apenas 4 partidas no comando da Ponte. E nesta terça, o novo técnico já tem desafio pela Copa do Brasil contra o Aparecidense de Goiás. Por isso mesmo, Jorginho acredita que ainda vai demorar um tempo para implementar seus conceitos e sua nova filosofia de trabalho. Claro que eu tenho a minha forma de trabalhar, a minha metodologia de treinamento, de trabalho. E nós, após o jogo do Novo Horizontino, que é no sábado, nós temos aí aproximadamente 8 dias, né? E nós vamos ter algumas semanas que a gente vai estar com um tempo bom para trabalhar. Aí sim a gente pode, então, inserir algumas situações que a gente vê de carência.
Flávio, já passou por lá, né? Não, nossa, aquela final da Sul-Americana, eu quase morri no jogo aqui no Pacaembu. Gol do Felipe Bastos, depois o time perdeu do Lanús, mas ganhou do Vélez, hein, Vélez. Foi um momento, dá até para perder o fôlego. Agora, teve a queda para a Série B, que foi uma coisa que gerou uma crise política. O presidente da época queria que o time priorizasse a Sul-Americana e o Canieri, que era o patrono, que botava o dinheiro, achava que não podia cair para a segunda divisão porque geraria um prejuízo para o clube. Acabou caindo, deu uma crise, inclusive política no clube, o Jorginho saiu, foi um momento complicado. Dali para frente a Ponte só fez assim, ó. Ainda outro dia eu estava gravando um áudio para a Ponte e não cobro nada. Eu não faço nada com clube nenhum e faço coisas de graça para a Ponte. Só para ficar bem claro. E falando sobre essa tentativa de resgatar a torcida de volta, porque a torcida, depois daquilo, ela ficou tão desiludida que deu uma sumida dos estádios, né? Tomara que o Jorginho resgate isso aí. O Canieri não está mais lá, o que eu acho uma pena muito grande, porque ele era o cara que botava dinheiro, tem que se virar com as próprias pernas. Vamos ver o que vai acontecer. Expectativa positiva. Agora, dispensar um treinador com 4 jogos é coisa de amador, né? Isso é de muito amadorismo. Claro. Muito mesmo. E não é a primeira vez que fazem isso. Não. Com o Vinícius Eutrópio já tinham feito também. Pois é. O Gavini volta logo mais ao vivo no programa Show de Bola, a partir das 8h30 da noite, no site gazetesportiva.com, no Facebook e no YouTube, tudo ao vivo, hoje já com o retorno de Osmar Garrafa. E no São Paulo, o clima de desconfiança impera após 2 derrotas consecutivas. É claro que o retrospecto não entra em campo, mas pode servir de incentivo para o elenco antes do confronto contra o Tajeres nesta quarta-feira. O tricolor foi eliminado só 2 vezes na Libertadores, jogando no Morumbi. O Osmar Garrafa, que voltou das férias, conta aí como andam os ânimos no CCT da Barra Funda. É isso, Michele. Começou agora à tarde aqui no CCT da Barra Funda a preparação do São Paulo para a decisão de quarta-feira. É isso mesmo que você ouviu. Decisão. O jogo de quarta-feira contra o Tajeres é de matar ou morrer para o São Paulo na Copa Libertadores da América. Como perdeu em Córdoba por 2-0 para o Tajeres, o São Paulo precisa de um resultado por 3 ou mais gols de diferença para avançar direto. Se vencer por apenas uma margem de 2 gols... a decisão da vaga será nos pênaltis. Agora à tarde, pudemos observar apenas o aquecimento e o trabalho dos goleiros no gramado. Vale lembrar que o São Paulo vem de um resultado negativo no Campeonato Paulista, não jogou bem, fez uma partida muito ruim contra a Ponte Preta no último sábado, lá na cidade de Campinas. E ontem a diretoria não confirma, por aqui ninguém confirma, mas apuramos que houve sim uma reunião do presidente Leco com a diretoria de futebol. E optou-se pela manutenção do técnico André Jardine, pelo menos até a próxima quarta-feira. Caso o São Paulo não se classifique, dificilmente o Jardine continua à frente do elenco são paulino. O time só será definido na atividade de amanhã à tarde. O que se sabe é que o Hudson está suspenso, ele fica de fora. 2 novidades para o técnico André Jardine. O Anderson Martins está recuperado de lesão, treinou hoje pela manhã e trabalhou normalmente agora à tarde. E também o Luan, volante que estava na seleção sub-20, já se apresentou ao técnico são paulino. Pablo e Bruno Pérez, que não jogaram contra a Ponte Preta, também estão à disposição. Eu repito, amanhã à tarde aqui no CCT, o trabalho é pronto e a confirmação da equipe para a partida de quarta-feira, 9h30 da noite, no estádio do Morumbi. E um número negativo que anda pressionando muito os jogadores do São Paulo, comissão técnica e diretoria, é que nos últimos 5 jogos, o São Paulo marcou um único gol. Que na partida de quarta-feira o São Paulo volte a marcar e o tricolor avance na Copa Libertadores da América. Do CCT da Barra Funda, Osmar Garrafa, para o Gazeta Esportiva. Ouço sim, chileno, e a gente volta a fazer contato com o Fernando Gavini, direto do Pacaembu, com as últimas notícias sobre esse confronto entre Palmeiras e Bragantino. Fala, Gavini! Fala, Michele, estamos aqui ainda na expectativa da chegada do Palmeiras, que ainda não veio. O Palmeiras que deve ter força máxima, claro, só o Daverson suspenso, mas o Palmeiras deve ter força máxima para a partida de hoje. Claro que a escalação, a certeza da escalação é difícil ter, porque o Palmeiras tem toda essa coisa de revezar os jogadores e tal, e nós temos tido muito pouco contato com os treinamentos do Palmeiras. Semana passada, por exemplo, foram apenas 2 janelas de 10 minutos que a gente teve acesso. Na segunda-feira o treino foi
fechado. Na terça abriu por 10 minutos. Na quarta não houve acesso ao treinamento porque foi o dia da entrevista coletiva do Ricardo Goulart. Aí na quinta vimos mais 10 minutos e na sexta-feira, que estava prevista uma entrevista coletiva com o Dudu e também uma janela para o treinamento, acabou sendo tudo adiado por causa de tudo que aconteceu, do acidente que aconteceu lá no ninho do Urubu, em solidariedade ao que aconteceu, a tragédia lá do Flamengo. O Palmeiras acabou cancelando todas as suas atividades relacionadas à imprensa na sexta-feira. Então vamos ver a provável escalação do Palmeiras. O Filipão deve vir com força máxima, já que há 8 dias o Palmeiras não joga. Vamos dar uma olhadinha. No gol, o Everton ou Fernando Praz. Na defesa, Mike, Luan, Gustavo Gomes e Diogo Barbosa. Felipe Melo e Bruno Henrique no meio. Carlos Eduardo ou Felipe Pires e Lucas Lima. Na frente, Dudu e Borja. O técnico é Luiz Felipe Scolari. E o Bragantino será o adversário do Palmeiras nesta segunda-feira. O Bragantino que lá no século XX foi uma pedra no sapato do Palmeiras em vários momentos. Campeonato Paulista de 89, uma Copa Comebol, enfim, tem várias histórias de vitórias do Bragantino contra o Palmeiras. Só que no século XXI o Palmeiras nunca perdeu o Bragantino. Em 13 jogos, 10 vitórias, 3 empates. Vamos ver a provável escalação do time do Marcelo Veiga. Chegou a hora da luta. No gol, Alex Alves. Na defesa, Itaqui, Lázaro, Júnior Goiano e Léo Rigo. Magno, Clauber, Esquerdinha e Rafael Chorão. Wesley e Matheus Peixoto. O técnico é Marcelo Veiga. E olha só, o time do Palmeiras chegando por aqui. Técnico Filipão, a delegação palmeirense acaba de chegar no estádio do Pacaembu. Você vai acompanhando ao vivo a chegada do Palmeiras, que busca a sua reabilitação no Campeonato Paulista. Na última rodada acabou sendo derrotado pelo Corinthians por 1-0 no clássico do sábado passado, né? O Palmeiras, que não tinha nenhuma derrota até então no Campeonato Paulista, na temporada, vai tentar agora se reabilitar no Campeonato Paulista contra o Bragantino. E aí você vê os membros da comissão técnica do Palmeiras passando da diretoria, passou o Filipão primeiro de todos, o time do Palmeiras chegando ao estádio do Pacaembu, onde enfrenta a partir das 8 horas da noite a equipe do Bragantino. Agora vem alguns jogadores do Palmeiras já descendo por aqui, o Palmeiras que busca a sua reabilitação na competição. Vê se a gente consegue puxar alguém para falar aqui rapidinho. Edu, pode dar uma palavrinha rapidinho? Rapidinho. Edu passou, não quis falar com a gente não. Vamos ver se a gente consegue mais alguém aqui. Vão chegando aos poucos o Palmeiras aqui no estádio do Pacaembu. Ô Bruno, dá para falar rapidinho? Bem rapidinho. Tudo bem? Obrigado por atender a gente, estamos ao vivo aqui na Gazeta. Ficou de vez no Palmeiras, qual que é a tua sensação? Acho que não teve a oportunidade de perguntar isso depois de você assegurar essa permanência. Qual é a tua sensação, tua gratidão com o clube e o que pesou para você ficar? Não, acho que primeiramente fiquei muito feliz, né? Muito grato mesmo por ter a oportunidade, né, de renovar meu contrato aqui. Ficou aquela semana um pouco, né, daquela situação, né? Foi uma coisa que balançou um pouco, mas acho que é natural, né? O jogador, quando recebe uma proposta, assim, mas acho que conversei com a minha família, né? Com a minha esposa, com meus empresários também. E o plano de carreira que também o Palmeiras, né, tinha oferecido foi muito bom. Então, né, a valorização que o Palmeiras também, o reconhecimento do Palmeiras comigo foi muito legal. Então, eu sou muito feliz aqui no clube, tenho, né, objetivos também pessoais que eu possa atingir estando aqui no Palmeiras. E fico imensamente grato por essa oportunidade de ter renovado meu contrato aqui. Agora são 8 dias sem jogar, uma semana até diferente, né? Porque vocês costumam jogar quarta, domingo. Voltar a vencer hoje depois de reabilitar a derrota do Clássico? Sim, sem dúvida. Acho que é importante fazer um bom jogo hoje. Claro, tem que jogar muito futebol para vencer hoje. O Bragantino é um time difícil, um time que disputa muito os jogos, a gente sabe, né?
como que é o time do Bragantino, então a gente espera, né, depois dessa semana de trabalho que a gente teve, fazer um grande jogo aqui e sair com a vitória. Legal, obrigado Bruno, tá aí a palavra do Bruno Henrique, finalmente falando sobre a permanência e registrado ao vivo no Gazeta Esportiva a chegada do Palmeiras, que enfrenta o Bragantino a partir das 8 horas da noite, Michele. Obrigada, Gavini. Olha, a Justiça de São Paulo, ela suspendeu a concessão do Pacaembu, então agora a municipalidade, a prefeitura vai ter que se manifestar sobre a licitação, né, que estava acontecendo. A prefeitura tem que se manifestar até terça-feira para que o erário público não tenha prejuízos, porque haveria uma licitação aí de 35 anos para uma empresa que teria que fazer uma série de reformas no Pacaembu e pagar aí um total de 111 milhões de reais. Mas aí a juíza, por enquanto, suspendeu essa concessão. Fala do jogo? Rapidinho, né? O Palmeiras tem mais uma chance aí. Também não tem expectativa de grande futebol, de algo empolgante, mas o Palmeiras vai vencer o jogo com tranquilidade. Mas vai ser uma retranca. Vai. Marcelo Veiga, ele é campeão de fechar time, e principalmente o Bragantino. Né? Costuma incomodar, mas da Palmeiras, sim. E legal o Bruno Henrique ficar, viu? Foi muito bom. Foi um golaço do Palmeiras. Ele é um belo jogador, tinha uma proposta muito legal e o Palmeiras conseguiu convencê-lo a ficar. Foi um golaço. Foi o ganhador do prêmio de melhor jogador do ano no troféu Mesa Redonda. E o Astral não estava dos melhores hoje na reapresentação do Corinthians. Não bastassem os maus resultados no Paulistão, as recentes tragédias que atingiram o país também foram assunto no CT Joaquim Grava. Jonas Campos tem o noticiário do Timão. O período de tragédias no nosso país foi assunto aqui no Corinthians. Na entrevista coletiva desta segunda-feira, o zagueiro Marlon falou sobre o incêndio da última sexta no CT do Flamengo e também sobre a morte do jornalista Ricardo Boixá, vítima de um acidente de helicóptero no início da tarde de hoje. Meus sentimentos a toda a equipe Bandeirantes aí, os amigos jornalistas. Infelizmente estava vendo ao vivo também em casa, a gente ficou bastante triste, minha irmã, minhas irmãs ficam bastante tristes. Toda a família aí, força, tá bom para vocês aí. Queria que você falasse sobre a tragédia que aconteceu lá no Rio de Janeiro, no Flamengo. Você tem uma história lá no Flamengo, você atuou no Sub-20, enfim. Queria que você falasse sobre o que você sentiu vivendo tudo isso. Extremamente triste, cara. Eu não consegui nem ver as fotos, os vídeos das crianças, né, praticamente. Meus sentimentos aos familiares, todo parente, todos os jogadores do Flamengo. Tive uma fase ali muito boa no Flamengo. Passei pela base, pelo profissional. Eu disse aqui até antes aqui que eu cheguei a dormir naqueles contêineres. Eu não sei exatamente se foram os mesmos, mas foi bastante parecido. É uma tragédia que a gente fica bastante triste, né, cara? Pois é, pessoal, clima de muita tristeza para todos nós brasileiros, mas a vida não para e o Corinthians, inclusive, tem uma semana bastante importante, bastante complicada e movimentada pela frente. O Timão na quinta-feira estreia na Copa Sul-Americana, recebe o Racing em Itaquera e no domingo tem clássico majestoso contra o rival São Paulo, também na Arena, este pelo Campeonato Paulista. Mas inicialmente, foco nos argentinos. Sabemos já que vai ser um jogo bastante difícil. Se tratando de uma equipe muito qualificada, de argentinos, catimbeiros. A partir de hoje o professor Carilli e toda a comissão técnica vai passar os vídeos, vai falar para a gente. E vamos concentrar o máximo para fazer um bom jogo na quinta. Dificuldade ainda maior para um Corinthians que ainda não encontrou a forma de jogo ideal em 2019. Está se conhecendo ainda. Tenho certeza que nós estamos em evolução. Vamos melhorar muito ainda. É nosso 6º jogo, né? Se eu estiver errado, vocês me corrigem. Tenho certeza que a 2, 3 jogos no máximo a gente vai estar no nosso 100%. Uma coisa é certa, o zagueiro Marlon, com boas atuações, vai tentando cavar uma vaguinha na equipe titular. Venho trabalhando forte, venho me dedicando dia a dia, para quando eu tiver, como tive a oportunidade ontem, fazer um bom jogo e deixar uma dúvida na cabeça dele. E temos uma notícia que muito interessa ao torcedor corintiano. Lá no site gazetesportiva.com publicamos que o atacante do Racing, Ricardo Centurion, aquele que jogou no São Paulo, ficou irritado com a reserva e deu um empurrão no técnico Eduardo Cudê durante a partida contra o River Plate nesse domingo. O jogador foi afastado do elenco e muito provavelmente não deve vir ao Brasil encarar o Corinthians. Esse clima conturbado no Racing, vocês acham que pode beneficiar o Timão no jogo desta quinta pela Copa Sul-Americana? Gente, empurrou o técnico. Ele é o Daverson que fala espanhol, né? Ele é completamente maluco.
É verdade, ele é maluco, ele é completamente maluco. Só que o Davidson parece que é um maluco um pouco mais legal, mais sensível. O Centurião é louco, ele faz essas coisas toda hora, é complicado. Ele já bateu em mulher, já teve problema no trânsito, agora teve isso aí, é completamente maluco. E lá ele até joga futebol. Aqui no São Paulo foi uma piada, né? O Eduardo Cudê é um belo treinador, tem muito respeito lá no Racing, joga um futebol bem jogado, joga bonito. O Racing chega mais inteiro, mesmo sem o Centurião, o Racing chega mais inteiro. Tem mais estrutura de time do que o Corinthians. Acho que sempre tem aquele cheirinho de crise, né? Aquela coisa de... Mas na hora que a bola rola... Imagina. Na hora que a bola rola, ninguém ajeitadinho. Eu lembro quando o Luxemburgo brigava com o Edmundo, brigava com o Marcelinho. Quando tinha nada, chegava na hora do jogo, o Palmeiras ralava, o Corinthians ralava. Quando o time é bom, isso aí passa fácil. Eu me lembro. O próprio Davidson no Palmeiras, ele agita pra caramba, mas o Palmeiras ganha, não tem jeito. Né? Bom, só relembrando, hoje tem show de bola, 8h30 da noite, Osmar Garrafa tá de volta, programa ao vivo mostrando tudo sobre o jogo aí de Palmeiras e Bragantino, beleza? 8h30 da noite lá no site gazetesportiva.com e no YouTube também. Você já se ligou nas nossas redes sociais? Então pega o celular e anote aí, olha só, Facebook/Gazeta Esportiva, nossa página no Face, Twitter e Instagram, @Gazeta Esportiva e o nosso canal do YouTube, youtube.com/Gazeta Esportiva, tá bombando, vai lá, se inscreve, não perca nossos vídeos, as nossas matérias, comentários exibidos durante o programa, youtube.com/Gazeta Esportiva. E aí os tweets, vamos ver o que rolou? O Otávio Silva, o time do Corinthians está ruim demais. Fora que o Corinthians não sabe jogar campeonatos internacionais. Isso é um fato, é verdade. Marcelo Milanese, Thiago Humberto, camisa 10 do Linense, é o reforço que o Timão precisa. Senão, Gustavo, Love e Bozelli não vão ter quem passe a bola para eles. Se mexe, diretoria, ó. Jovair, discordo do Corinthians ser a quarta força, é a quinta força. Olha que sacanagem, mas ele é palmeirense. O João Paulo Bigóis, enquanto São Paulo tiver jogadores sem vontade, como Nenê, Jusilei, Diego Souza, Reinaldo, vamos continuar mais um ano sem títulos. Outra, Jardine pode ter boas ideias, mas essa não era a hora de assumir o São Paulo. Mas, caramba, iam por quem? Não tinham quem colocar. Vídeos da galera pelo WhatsApp, pode rodar. De Michele, Flávio e Celso Cardoso. Eu sou o pastor Maurício, aqui de Itaquera, do lado do estádio do Corinthians, moro na Vila Carmozina. Um forte abraço para vocês aí, meus amigos. O Corinthians vai chegar. Salve, Celso. Quarta-feira eu vou estar torcendo pros colheres. Salve, nação. Michele, boa noite, Flávio. Boa noite, Celso. O que vocês acham aí, que o Corinthians vai conseguir se acertar aí, vai passar pelo Racing? Eu tô confiante, hein? Vamos lá. Valeu, tchau, tchau. Valeu, beijo pra você. Não grava contra a luz, não. Sempre de frente pra luz. Ó, Celso, dá pra passar pelo Racing? Eu não acredito. Putz, difícil, né? Flávio, e os colheres? Você gostou das colheres? Ele gostou. Olha, no início do programa a gente perguntou se o Coringão voltou a ser a quarta força do futebol paulista e deu o quê? Sim! 72% dos votos. Sacanagem essa enquete feita pelo Celso. Mas isso costuma dar sorte, viu? É. Quarta força sempre chega. A gente fica por aqui. Infelizmente, a gente encerra o Gazeta Esportiva mais uma vez em silêncio. Agora em respeito à memória do nosso colega de jornalismo Ricardo Boechat. Boa noite. Nossos sentimentos à família do Boechat. Boa noite.